Fala, meus amigos, beleza? Tudo certo com vocês? Estamos chegando aqui na Tretes para começar, para abrir essa série Olho em 2026. Vamos começar a entender quais são as possibilidades, o que vai rolar, o que não vai rolar na próxima temporada, o que já está certo para acontecer e como é que o Furacão vai lidar com tudo isso, beleza? Tá chegando com a gente, o like é importante, se inscreve no canal se você não está inscrito. Olho em 2026 e olho nele, no homem Alejandro Garcia. Claro que não é um baita jogador, claro que não é uma contratação de peso pro Atlético, mas eu acho que existe uma possibilidade interessante para ele. Lembrando, tá? Ele assinou um pré-contrato com o Furacão, vai ser um cara a chegar em janeiro, vai começar a fazer a pré-temporada, vai se preparar com o Atlético para a próxima temporada. Ele não é um volante, tá? Ele é um articulador. Ele é um meio-campista, basicamente um terceiro homem de meio campo, que pode fazer ambos os lados, tá? Ele pode jogar pelo lado direito, não é um jogador de velocidade, mas pode jogar pelo lado direito, pode jogar pelo lado esquerdo, pode jogar também centralizado, em vezes faz um papel de um segundo volante em alguns momentos, né? Assim, ele a gente tem que tomar muito cuidado com a expectativa, tá? E a expectativa não pode ser altíssima para entender se vai ou se não vai ser um jogador a agregar como titular da equipe do Atlético, principalmente a nível de Série A. Ele é um jogador que tem destaque sim lá no Once Caldas, é um cara que bate bolas paradas, é um jogador que tem mostrado qualidade, passou por um momento de instabilidade, mas retornou a ser titular da equipe do Once Caldas recentemente. E aí eu fico me perguntando o quanto essa necessidade de adaptação e esse nível técnico que ele tem vai aparecer no futebol brasileiro. Numa Série B, caso seja esse o destino do Atlético, e a gente torce para que não, ele deve agregar um pouquinho mais. Numa Série A, eu custo a entender se vai ser um jogador a agregar realmente. Claro que é difícil de projetar, claro que pode chegar e agregar, e acho que pode ser uma possibilidade sim, mas eu não sei realmente quanto o Alejandro Garcia vai ser um jogador a ser utilizado com minutagem considerável pelo Atlético na próxima temporada. Mas tem uma possibilidade, e uma possibilidade importante, de uma possível venda do Bruno Zapelli. Claro que é uma possibilidade que a gente torce contra também, né? O Zapelli é um cara e vocês sabem que gosto muito do futebol do Zapelli, é um jogador que tem muita qualidade, é um jogador que é muito protagonista, é o melhor jogador do Atlético na temporada, em questão de nível técnico, em questão de entrega tática, em todas as questões, todos os fatores. O Zapelli é o melhor jogador do Atlético, mas caso o Zapelli saia, você perde essa característica de ter um armador. E tudo bem, o Zapelli é volante hoje, fato, verdade. Mas ele é um armador. Ele consegue, mesmo como volante, mesmo para trás, colocar os companheiros frente a frente com o goleiro, de cara pro gol, em condição de finalizar. Então ele, por se tornar volante, não deixa de ser um armador. E acho que, não sei se na mesma intensidade, não sei se com a mesma qualidade, mas em termos de característica, o Alejandro Garcia pode, quem sabe, no melhor dos casos, se assemelhar ao que o Bruno Zapelli tem entregado pelo Atlético recentemente, tá? O Alejandro Garcia é um jogador de articulação, é impressionante em momentos como ele consegue ter, e vi alguns jogos do Alejandro Garcia para poder falar aqui, logicamente, né? E é impressionante como ele enxerga opções de passe que você não enxerga, como ele coloca boas bolas enfiadas que você não colocaria, que a gente assistindo não nota e ele consegue notar. Ele tem um potencial grande nessa questão de articulação de jogo, não a nível do Zapelli, tá? Não, achava o Zapelli, antes de chegar ao Atlético, um jogador mais qualificado que o Alejandro Garcia, mas ainda assim acho que o Alejandro Garcia poderia vir a compor nessa característica. Porque você tem o Dudu, você tem o Cruz, e aí, logicamente, o Juliano não vai estar aqui na próxima temporada, né? Então seriam esses os articuladores, seriam esses as opções ao Bruno Zapelli. Gosto dos dois jogadores, acho que o Dudu, principalmente nesse momento, é um jogador que mostra que está à frente do João Cruz, mas no geral a gente já viu um Cruz mais atuante e talvez protagonista que o Dudu, ou talvez em níveis parecidos, né? Importante lembrar, o João Cruz fez gol em Copa Sul-Americana contra o Racing, que termina campeão da competição, na Arena da Baixada, num jogo muito importante. Ele se tornou, com o Martim Varini, um titular real da equipe do Atlético e com protagonismo, né? Tem um jogo contra o Juventude em que ele vai muito bem ao lado do Zapelli, o jogo contra o Internacional lá no Beira-Rio, em que ele vai muito bem ao lado do Zapelli também.
Claro que essa temporada do Cruz não é tão positiva, ele perde muito espaço, ele sai da rotação, mas é um jogador com muito potencial que não pode ser descartado. Só que acho que a característica do Zapelli, do Cruz e do Dudu são características muito diferentes, assim. O Cruz é um cara que tem batida de fora da área, que tem uma condução, que pega bem na bola para fazer bons cruzamentos, e a assistência que ele dá ao Renan Peixoto no jogo contra o Atlético é um exemplo muito claro disso, mas não sei até que ponto em questão de articulação. Vejo mais um cara de condução e finalização de jogada, mais um ponta de lança do que essencialmente um armador, né? E o Dudu, o mesmo. Acho que o Dudu, e com menos finalização que o Cruz, talvez, acho que menos é forte. Mas com um nível talvez parecido em questão de finalização de jogada, com um nível melhor pro Dudu nessa questão de condução de bola em espaço curto, em combinação curta, o Dudu também é um jogador melhor, mais pronto, na minha opinião. É um cara que consegue encontrar melhores caminhos com menos espaço. E para jogar nesse entrelinha isso é muito importante. Mas o Dudu não é o cara da bola longa ainda, né? O Dudu não é o cara da pifada ainda. O Dudu não tem uma característica que se assemelha à do Bruno Zapelli. O Alejandro Garcia, talvez. O Alejandro Garcia se parece mais com o Zapelli do que o Dudu e o Cruz se parecem. E pensando numa reposição de característica, caso o Zapelli venha a ser vendido, o que não é 100% que vai acontecer, e que se não acontecer é espetacular para o Atlético, porque é um jogador que tem um nível de protagonismo muito grande na B e tende na Série A a só melhorar esse nível, com melhores companheiros, com companheiros que ajudem melhor a que a bola chegue com mais qualidade a ele. Eu acho que o Zapelli seria um rombo enorme dentro desse elenco do Atlético, não falando apenas em qualidade, mas falando muito em característica. E o Alejandro Garcia pode ser esse jogador a compor uma saída do Bruno Zapelli. Não em questão de qualidade, mas em questão de característica. O que você acha? Tem alguma expectativa para a chegada do Alejandro Garcia ao Furacão na próxima temporada? Comenta aqui embaixo. Se inscreve no canal, deixa o like é importante demais. Tamo junto, até a próxima. Valeu!